Bom, galera, dando sequência à nossa resolução de questões, sequência de aplicação das leis de Ohm, vamos a mais uma questão, que diz o seguinte, ó, de costume, eu vou ler a questão, eu já retirei aqui os dados, vou só fazer a leitura para a gente entender o que ele quer. O sistema de som de um carro apresenta resistência de 6 ohms. A bateria do carro é de 12 volts. Essa informação já tirei aqui embaixo. A resistência 6 ohms, DDP 12 volts. E está totalmente carregada com carga de 9.000 coulombs. 9, 10 a terceira, 10 a terceira é 1.000, vezes 9 dá 9.000 coulombs. O sistema de som drena uma corrente elétrica constante em regime normal de funcionamento, supondo que não ocorra recarga da bateria durante o uso. O sistema de som poderá permanecer ligado durante. Ele quer saber quanto tempo esse som vai poder ficar ligado nessas condições. Ok? Vamos lembrar o conceito de corrente elétrica que vocês já viram antes. A gente já viu que a intensidade de corrente elétrica pode ser expressa como sendo a razão entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo ΔT. O que nós queremos é exatamente esse intervalo de tempo. Eu posso, então, isolar esse ΔT nessa equação. Como é que vai ficar? Esse ΔT dividindo passa a multiplicar, aí o I que está multiplicando passa a dividir. Resulta, então, que a quantidade de carga nós temos, 9.000 coulombs, mas essa corrente não temos. Mas vamos lembrar aqui da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, que nós brincamos chamando de equação do Uri. A DDP nós temos, que é 12 volts. A resistência foi dada, 6 ohms, e eu quero a intensidade de corrente elétrica I. Esse 6 multiplicando passa a dividir, então vai ficar 12 dividido por 6. E isso é igual à intensidade de corrente I. Portanto, a intensidade de corrente I vai dar igual a 12 dividido por 2, por 6, que dá 2 ampere. Feito isso, eu vou pegar esse resultado e substituir nessa expressão. Fica então, intervalo de tempo ΔT igual quantidade de carga. Bom, quantidade de carga nós temos, foi dado na questão, vale 9.000 coulombs. 9.000 coulombs. A corrente elétrica que eu acabei de calcular é 2. Então, esse intervalo de tempo ΔT equivale a 9.000 dividido por 2 dá 4.500 segundos. Só que as nossas opções estão em hora e minuto. Então, vamos converter isso aqui. Vamos converter logo direto para a hora aqui, porque nós já conhecemos essa relação. Uma hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Então, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, eu vou dividir isso aqui por 3.600, que vai ser igual, dividindo isso aí, 1,25 horas. Ou seja, 1 hora e 0,25 de 1 hora. Só que você olhando aqui não tem 1,25, mas eu já sei que é 1 hora inteira. E das opções já dá para a gente matar a questão, ó. Porque aqui está dizendo 12 horas e 50 minutos, que já foi. Aqui está dizendo 4 horas e 50 minutos, também não. Aqui está dizendo 9 horas, também não. Aqui está dizendo 4 horas e 5 minutos, também não. A única opção correta, então, seria o item D de disco voador. Mas vamos ver como é que eu converteria aquele resultado ali para hora e minuto, só para vocês aprenderem. Beleza? Como é que ficaria aqui? Ficaria assim, 1 hora e 0,25 de 1 hora. E 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Então, eu vou e multiplico por 60. Então, aqui fica 1 hora, 0,25 vezes 60, isso dá 15. Só que agora é 15 minutos.
Está aí a nossa resposta, 1 hora e 15 minutos. Tranquilo, né, pessoal? Questãozinha boa. Aqui nós temos uma outra questão de aplicação das leis de Ohm. Ela diz assim, ó, um condutor de 30 metros de comprimento e 0,5 milímetros de raio tem resistência de 25 ohms. Eu vou retirar esses dados aí. Eu vou chamar esse condutor de condutor 1. Então, esse condutor 1 teria um comprimento L1, eu vou chamar L1, 30 metros. Eu vou colocar os dados aqui do raio que ele deu e da resistência. O raio é R minúsculo, não esqueça. Continuando a leitura da questão agora. Um outro condutor feito de mesmo material, essa informação vai ser importante, e a mesma temperatura tem comprimento agora 60 metros e sua resistência é de 2 ohms. Então, seu diâmetro, isso aqui é a pergunta, ó, é em milímetros. Ele quer o diâmetro. Eu vou retirar os dados para esse outro condutor, que eu vou chamar de condutor 2. Bom, retirei aqui os dados. Ó, o comprimento 60, a resistência 2, ele quer o diâmetro. Lembre-se que o diâmetro corresponde ao dobro do raio. Ele disse que são feitos do mesmo material, então as resistividades são iguais. Lembrando da segunda lei de Ohm, eu vou lembrar aqui no cantinho para vocês. O que diz a segunda lei de Ohm? Diz que a resistência vai ser igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Eu vou isolar a resistividade, que é a constante. Então, o que está dividindo passa a multiplicar e o que está multiplicando passa a dividir. Área dividindo passa a multiplicar, então vai ser resistência vezes a área. O comprimento multiplicando passa a dividir. Além disso, na aula teórica, e se você não assistiu, clique no card aí em cima e vá para a aula teórica, eu mostrei que os condutores geralmente são cilíndricos. E para um condutor cilíndrico, a área pode ser escrita como sendo π vezes o raio ao quadrado. Eu vou substituir essa expressãozinha aqui. Então, eu escrevo que a resistividade, não esqueça, a resistividade é uma característica do material. Então, vai ser escrita como sendo a resistência vezes a área, que é isso aqui, ó, π vezes o raio ao quadrado, dividido pelo comprimento. Como ele disse que os materiais são iguais, eu posso dizer que a resistividade do condutor 1 é igual à resistividade do condutor 2. E vou pegar essa equação e substituir aqui, ó. Essa expressãozinha que eu acabei de isolar aqui. Nós vamos pegá-la e substituir ali em cima. Fica para o condutor 1, resistência R1, vezes π é a constante, então π, vezes o raio R1 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo comprimento L1. E isso vai ser igual para o resistor 2, resistência 2 vezes π vezes o raio R2 ao quadrado, dividido pelo comprimento L2. Observe que π é um fator comum. Eu posso, então, cancelar esse π com este π. Eu vou colocar a expressão em função dos raios. Vou deixar os raios no segundo membro e trazer tudo para o primeiro membro. Lembrando que é fazendo a função inversa. O que está multiplicando passa a dividir. Ok? Esse R2 está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar assim, ó. R1 dividido por R2 vezes
Aí esse L2 está dividindo, passa a multiplicar. Então vai ficar L2 dividido por L1. Isso é igual. O R2 continua desse lado, R2. Esse R1 multiplicando passa a dividir, dividido por R1. Como os dois estão ao quadrado, eu coloco isso aqui, ó, tudo elevado ao quadrado, dentro de um parêntese. Agora eu tenho todos os dados, vamos substituir. Quanto foi o R1? O R1 foi 25. 25. Quanto foi o R2? Bom, o R2 foi 2. Vezes. Quanto é o L2? O L2 é 60. Quanto é o L1? O L1 é 30. E isso é igual. Bom, vamos direto aqui. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada, né? E, portanto, aqui desse lado, fica R2, nós não temos, e o R1, que é 0,5. E vamos fazer essa continha de bodega aqui, galera do bem. Para facilitar a nossa vida, vamos lá, olha. Quanto é 60 dividido por 30? É 2. E aqui tem um 2 também, ó, eu já corto. Ou poderia fazer assim, ó, 2 vezes 30 dá 60. 60 dividido por 60 dá 1. Sobrou então aqui só a raiz quadrada de 25, que é 5. Aí esse 0,5 aqui está dividindo, já vai para o outro lado, que está dividindo passa a multiplicar, vezes 0,5. Isso dá igual a R2. Pessoal, vocês lembram de uma propriedade da matemática que diz que quando eu multiplico os dois membros de uma equação por um mesmo número, eu não altero o resultado? Pois bem, eu vou aplicar esse resultado, essa propriedade aqui. Eu vou multiplicar os dois membros por 2, porque matematicamente eu não altero o resultado. Então, eu vou pegar esse resultado aqui, ó, e vou multiplicar por 2, e vocês vão entender já por que eu estou fazendo isso. E o segundo membro também eu vou multiplicar por 2. Fazendo isso, qual é o resultado que dá? 5 vezes 0,5 dá 2,5. Vezes 2 vai dar 5. E isso é igual a 2 vezes R2. Ora, pessoal, olhe lá nos dados que eu retirei de vermelho. 2 vezes R2, se você olhar aqui de vermelho, ó, 2 vezes R2, que eu estou agora circulando, ó, 2 vezes R2 me dá exatamente o diâmetro. D2 vai ser igual a 5 milímetros, como ele queria. E a resposta correta, portanto, seria o item D de doce de mamão com coco. Beleza, galerinha? Questãozinha bem interessante e é só esse procedimento matemático, beleza? Espero que tenham gostado dessa resolução, dessas aplicações e que tenham entendido, que é mais importante. E se gostaram, deixa aquela curtida, né? Compartilhe esse vídeo, comente aí o que acharam, que sugestões vocês têm, né? E muitíssimo obrigado pela sua colaboração. Um forte abraço. Fui!